E aí a pessoa faz, por exemplo, uma reunião por mês e a reunião tem muitos assuntos assim urgentes para se lidar e às vezes não pode nem ser adiada por tanto tempo. E aí acaba se tornando uma reunião que tem muita coisa, uma reunião longa e que não pode ser adiada. E aí como que a gente, né, lida com isso? Como que a gente cria essa frequência exigida assim? Eu gosto muito do modelo da holacracia, que é o modelo que a gente tem aí como um objetivo de médio prazo implementar na empresa, né? Porque realmente é uma construção. E na holacracia eles têm vários modelos de reuniões. E eu gosto muito de pensar em primeiro definir o propósito da reunião, para aí com isso se perguntar se tem que ter uma recorrência. Eu tenho um pouco de receio daquela famosa reunião de equipe mensal, reunião de equipe semanal, porque o que eu vejo é que muitas empresas marcam só essas reuniões e acabou. E aí o que acontece? Essa reunião nunca tem um foco, e aí as pessoas entram lá para, tipo, falarem de tudo. Ah, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo. Se as reuniões recorrentes forem marcadas dessa maneira, eu não gosto, porque eu não gosto de reunião sem um propósito definido. Se você for marcar uma reunião com uma recorrência que tem um propósito definido, show de bola. Aí sim. Então vejam que o problema não está nem na recorrência, mas no propósito da reunião. Sabe assim, gente, que a pessoa fala, reunião mensal da equipe de vendas, aloca lá 4 horas, às vezes o dia inteiro da equipe de vendas, e não tem um propósito definido. Se tiver um propósito, tipo, nossa, precisamos ficar o dia inteiro, porque a gente vai ter, sei lá, uma dinâmica, porque a gente tem que apresentar os resultados, e aí depois a gente vai fazer tal coisa, ok. Mas se não tiver, é muito ruim. Primeiro, porque daí você bloqueia sempre um dia na agenda de todo mundo. Segundo, que gera aquele sentimento do af interno, que eu sempre evito, né? Que é de olhar o negócio e falar, af, né? Mesmo ter a reunião. Ah, eu tenho muita coisa mais importante para fazer. O segredo da boa reunião é que ela é a coisa mais. Nossa, realmente, essa é a coisa mais importante que a gente tem que fazer agora, essa reunião. Ela ser a coisa mais importante. E aí, falando de recorrência, né? Por exemplo, lá aqui no Vida Organizada, a gente tem a nossa reunião semanal de alinhamento, que é uma reunião tática para a holacracia. Qual que é o sentido dessa reunião? É uma reunião que a gente entra para ver quem tem pendências para resolver, dúvidas para tirar pontuais sobre assuntos e projetos que estão em andamento. Então, aqui a gente segue a boa prática da revisão semanal e a gente revisa os nossos projetos, etc, etc, toda semana. Então, essa reunião de alinhamento serve para a gente entrar ali quem tiver pendências ou quem quiser participar para ver essas pendências, tá? Então, não é uma reunião obrigatória, mas que a gente disponibiliza esse espaço para entrar lá e falar: olha, a gente passa um por um para fazer uma triagem. Aí eu viro assim para a Malu e falo: Malu, você tem alguma coisa aqui, algum ponto a resolver? Ela só fala qual é o ponto para a gente ir listando isso. Então, geralmente acontece assim: a Malu fala, eu quero falar da live de sexta, eu quero falar da tutoria de quarta, eu quero falar da aula X do curso e quero falar do material tal. Beleza. Lud, você tem alguma coisa para falar? Não, não tenho nada. Beleza. André, você tem algum ponto? Sim, quero discutir isso, quero discutir aquilo, aquilo outro. Feita essa triagem, a gente já tem uma noção dos assuntos que serão tratados nessa reunião. E aí, com base nisso, a gente vai entrando em cada um desses temas de acordo ali com a disponibilidade de quem está. Às vezes, por exemplo, a gente tem que discutir uma coisa, sei lá, que a Lud não está na reunião. E a gente tem que falar do podcast. Vamos deixar, então, para conversar quando a Lud estiver. Porque não adianta também a gente jogar esse assunto aqui, sendo que a gente não vai conseguir resolvê-lo. Então, a gente tem esse processamento dos tópicos ali para entrar, então, nos tópicos em si. Quando a gente vai entrar nos tópicos, aí a gente começa assim, Malu, você falou que precisa conversar sobre o material da aula tal. Explica direitinho o que é isso e o que você precisa. Ou seja, é uma reunião muito objetiva. Que daí a Malu fala, então, a gente tem essa aula que está com um material você comentou numa live que ia colocar um material complementar. Como que a gente vai produzir esse material complementar? Eu preciso da ajuda da Thaís para a gente definir. Daí, então, a Thaís entra e ajuda e a gente define aquilo. Se a gente perceber, a gente define ali próximas ações. Não é para trabalhar no material. Se a gente definir que a gente tem que trabalhar juntas no material, a gente vai definir uma próxima ação para isso, que seja uma reunião só de brainstorm do material, que seja, Malu, eu vou fazer uma primeira versão e daí eu te mando. A gente não fica trabalhando ali. Ela é uma reunião muito pontual, essa é a ideia. Os tópicos que demoram mais tempo é quando demandam definições, né?
porque daí a gente fica, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz... que daí a gente tem a contribuição de todo mundo ali, e aí sim a reunião fica viva e todo mundo contribui. Porque é muito engraçado. Quando eu entrei no Vida Organizada, né, e me explicaram como que seriam as reuniões, eu falei assim, gente, será que esse negócio funciona? Porque todo mundo colocar o que quer discutir e aí depois né, e resolver, eu falei assim, esse negócio vai demorar 3 horas, né? Não tem condição. E a gente vê que na prática, gente, super funciona. Eu achei isso assim muito legal, porque é o que a Thaís está falando, ela é muito objetiva e você sai com a coisa resolvida ali. O que você vai fazer dali para frente, né? Qual que é o próximo passo? E a gente, às vezes, escutando, eu estou falando isso porque talvez deve ter gente que possa estar pensando do jeito que eu pensei. E eu já pensei assim também. Exato, porque é muito doido, né? Você pensar que todo mundo vai ter a chance de falar o que quer discutir e depois a gente vai discutir todos os pontos que foram colocados. Você só vai pensar, gente, pode tirar amanhã para poder fazer reunião e pode falar o quê? As nossas reuniões, elas raramente elas passam de 1 hora, né? Mas o foco, no final das contas, a gente resolve tudo em menos de 1 hora. Eu acho isso muito legal. É um ponto que eu acho que o pessoal acho que vai gostar e que pode ser um teste aí para todo mundo que tem condição de colocar isso, né, no dia a dia. E posso falar uma coisa também, Lud? Obrigada por trazer esse ponto, que é verdade. Eu também pensava assim, até colocar em prática e testar. Primeiro, que a gente ainda está testando esse formato e azeitando ele, né? Só para usar o termo aí, fazendo a analogia com gastronomia em sua homenagem. Então, a gente ainda está azeitando esse formato, mas tem outros formatos de reuniões também, né? E essa reunião tática, por exemplo, ela não necessariamente precisa ser feita com todo mundo. Ela pode ser feita assim... É que a nossa equipe é pequena, mas a gente pode fazer, por exemplo, você com um restaurante, você pode fazer vamos fazer com os cozinheiros. Vamos fazer só com o pessoal do administrativo. E o melhor de tudo, se você tiver outros gerentes já nessas áreas, eles podem conduzir essa reunião, não precisa ser você. Você pode fazer uma dessa com os coordenadores e gestores, por exemplo, sabe? Então, pode ser feita, né, essas divisões por células, digamos assim, em empresas que têm mais funcionários, né? Então, eu acho que isso é interessante. Às vezes, talvez um formato pergunte para a diretora, que daí é a Lud, daí coloca lá todos os funcionários dela numa sala para fazer uma triagem de temas para perguntar, porque às vezes é importante, né, ter esse bate-papo assim com o gestor para tirar dúvidas, e às vezes o pessoal que às vezes não tem um contato direto com o gestor, pode ser uma oportunidade bacana de trocar, de bater esse papo, né, de aproximar e tudo mais. Então a gente está formatando ainda, formatando não, aprendendo com esse formato, mas eu já gosto muito dele mesmo assim. E existem outras reuniões na holacracia, né? Então tem as reuniões de governança, que daí são reuniões para discutir papéis. Aqui no Vida Organizada eu ainda estou aprendendo sobre isso, mas a ideia é pelo menos uma vez por mês, ou sempre que sentir necessidade, eu conversar, por exemplo, com a Malu diretamente, para discutir as responsabilidades dela. É olhar lá o escopo do cargo, né? Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, a gente tem que mudar, com qual frequência, você precisa de ajuda, isso aqui tem muita coisa que está sobrecarregando, a gente tem que passar para outra pessoa, ou de repente... Então, essas reuniões de governança, sim, também são muito importantes. Mas é tanta coisa na holacracia que realmente demora, é um projeto não, né? É um objetivo aí de médio prazo para implementação, porque realmente é muita coisa. Mas eu tenho gostado desse formato das reuniões também na empresa, sabe? E acho que também tem, que daí seriam essas reuniões recorrentes, né? Então, acho que só para a gente, de repente, finalizar esse tópico de reuniões recorrentes é que tenha um propósito, claro, né? De qual é essa reunião recorrente, para não virar uma coisa ali, um compromisso que fica sempre agendado e você fala, ai, que saco, amanhã tem reunião tal, né? Ai, meu Deus, será que tem como não participar? Daí as pessoas começam a faltar nas reuniões, né? Então, assim, se não tiver um propósito, um foco claro, vai gerar esse montão de coisas, né?